vamos ver hoje dois capítulos. O capítulo 15, que nos fala sobre a natureza e a ciência, e o capítulo 16, que nos fala sobre matéria e força, princípio único das coisas. Bom, começa assim, página 86 em PDF. Ok, minha amiga, obrigada. Começa assim, Denis começa a colocar para a gente assim no capítulo 14. Nos diz assim: nas páginas precedentes, expusemos os princípios essenciais da filosofia das existências sucessivas. Esses princípios, apoiados na lógica mais rigorosa, clareiam o nosso futuro e dão solução aos numerosos problemas até aqui inexplicáveis. Todavia, podem objetar-nos que essas concepções, por mais racionais que pareçam, são simples hipóteses, puras especulações, às quais não se atribuiria mais importância senão a que se dá a essa ordem de ideias. Nossa época, cansada das quimeras da imaginação, das teorias e dos sistemas preconcebidos, caiu no ceticismo. Diante de qualquer afirmação, reclama provas. O raciocínio mais lógico não lhe basta mais. São necessários fatos sensíveis, diretamente observados, para dissipar a dúvida. E essa dúvida se explica. É a consequência fatal do abuso das lendas, das ficções, das doutrinas errôneas, ao murmúrio das quais a humanidade foi embalada durante séculos. Instruindo-se, o homem de crédulo tornou-se cético, e cada nova teoria é acolhida com desconfiança, senão com hostilidade. Nós vamos vendo aqui ao longo desses capítulos, né? Leon Denis vai trazendo para a gente toda esse esclarecimento a respeito das filosofias que a humanidade vem passando, né? Mas chegou um momento, e isso a gente percebe isso até hoje, né? Nessa questão da aliança da ciência com a religião, em que algumas pessoas, os homens de ciência, o meio acadêmico científico, ele solicita não só essas ideias lógicas, a necessidade de que se comprove de que aquilo existe. Como é que você pode comprovar, né? O meio científico, ele não se satisfaz apenas com a existência da vida. Ele quer conhecer isso melhor. Ele quer buscar mais informações para que possa aumentar o seu grau de compreensão, para que ele possa compreender melhor. Né? Então, a ciência, ela provoca isso na gente. Esse olhar especulativo, esse olhar investigativo, para que as pessoas possam realmente entender aquilo que está acontecendo. Né? É muito comum a gente perceber como isso, exato, Júlio, numa prova séria, como isso acontece. Né? Você dizer que alguma coisa que você fale, mas que você não comprove cientificamente, não tem o mesmo peso do que aquilo que você pode comprovar cientificamente. E a gente vê isso no meio científico, a gente vê isso desde lá de trás, das épocas mais remotas, quando o homem, pela sua natureza, ele é investigativo, ele vem buscando essa comprovação. Lá atrás, se a gente se remeter lá para trás, lá para a Idade Média, lá para o início mesmo da humanidade, a gente relembrando os alquimistas que foram assim aqueles primeiros cientistas que saíam buscando a prova das suas teorias, né? Embora eles tivessem objetivos mais definidos do que eles queriam na época, e eles procuravam se resguardar, nós já colocamos isso aqui, que eles procuravam se resguardar desse mesmo meio acadêmico, né? Para que as suas comprovações tivessem uma fé maior, né? Tivesse uma certeza maior que as pessoas pudessem acreditar, mas eles vinham comprovando isso, né? Eles vinham testando isso, eles vinham analisando, eles vinham experimentando todas as situações possíveis, com todas as substâncias possíveis, para poder chegar até lá.
E a gente sabe que esse é o caminho da ciência, né? Se não há a experimentação, se não há esse princípio acadêmico, esse raciocínio acadêmico, talvez a gente não conseguisse ter nos dias atuais, nos nossos dias atuais, todo esse avanço científico que a gente tem, que a ciência traz isso para a gente no nosso tempo, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. Então é natural que isso acontecesse, né? A humanidade passou da aceitação, simplesmente aceitação do que acontecia, né, pela fé cega, e foi caminhando, nós viemos acompanhando isso ao longo depois da morte, ela foi caminhando para esse esclarecimento. O que era fantástico, o que era sobrenatural, o que era maravilhoso, ele perdeu essa característica, né? Ele passou a encontrar, dentro da doutrina espírita, ele passou a encontrar uma explicação mais lógica, onde a gente pudesse realmente parar e dizer, não, é verdade, isso tem um fundamento. Né? Existe um fundamento nisso. Então ele saiu, dentro dessa lógica, ele saiu do sobrenatural, do maravilhoso, né? do milagre, né? Para a comprovação física, para a comprovação que é exato, Beth, acabaram-se os mistérios. Para essa comprovação. E chegou-se o momento mais à frente em que simplesmente isso só não estava satisfazendo as pessoas, não estava satisfazendo a um grupo de pessoas, a esse fórum acadêmico, a esse fórum científico. Então precisou-se demonstrar, né, através de experimentos, através de amparo nessas leis físicas, nas leis que regem os fenômenos físicos, os fenômenos químicos, né, que regem a biologia, que regem a ciência de um modo geral, que tem um fundamento e que ela não está contradizendo nada disso. Pelo contrário, ela vem ratificar essa posição da ciência, como a ciência vem ratificar essa posição também. É a aliança da ciência com a religião. Então, esse que Leon Denis vem colocando aqui para a gente, nesse final de parágrafo. Instruindo-se, o homem de crédulo, é o que sempre digo e penso, fico imaginando a dificuldade de Kardec, de tantos outros, para a verdade. É verdade. Eu não sei se eu já relatei aqui, a minha avó, mãe da minha mãe, né, ela desencarnou há muitos anos atrás, em 1929, ela era muito nova. Ela tinha 36 anos quando ela desencarnou. Então, imagina, em 1929, você coloca aí uns anos antes disso, aí, 1925, por aí assim, quando o rádio começou a ser um elemento mais divulgado, quando as pessoas naquela época não tinham rádio, não tinham nada, então o rádio chegou, né? O meio de comunicação através do rádio chegou. E a minha mãe contava que um compadre dela foi à casa, né, dos meus avós, para comunicar à minha avó, ao meu avô, à minha mãe, que era pequena, minha mãe era criança ainda, né? Que ele tinha um rádio na casa dele. E foi convidar a família para que fosse à casa dele para ouvir o rádio. E a minha avó era portuguesa, extremamente católica. Boa noite, King of Love, boa noite, Nelux. Sejam bem-vindos. A minha avó é extremamente católica, né? Muito católica mesmo. E o padre foi convidá-la, né? Comadre, chama o compadre, vamos até minha casa, vamos ouvir o rádio, é interessante, é uma coisa muito interessante, é muito bom, etc e tal. E ela concordou, né? Não, pode deixar, compadre, a gente vai sim, né? Aí quando ele saiu, contava minha mãe que quando ele saiu, ela foi, fechou as portas, fez não sei quanto sinal da cruz e fez uma opção de reverência lá dentro do ritual católico. E falou para as crianças, né, para minha mãe e para os meus tios, né, não, de jeito nenhum a gente não vai lá, porque isso não é coisa de Deus, isso é coisa do demo, isso é coisa do mal. Porque como é que pode diminuírem um homem, uma pessoa, e colocar numa caixinha de madeira? Como é que uma caixinha de madeira vai transmitir a voz de alguém? Eles diminuem a pessoa para colocar ali dentro, né? Então isso era uma aberração, né? Era uma aberração. Por quê? Era o conhecimento da época, né? Era novidade, era o conhecimento da época. A gente sempre para e pensa, né? Se nós olharmos para o século passado, nós começamos o século passado, lá os anos de 1900, né? Com
com o carro sendo o carro era de tração animal. Não é verdade? Os carros eram de tração animal. Nós começamos o século com os carros puxados por animais. E terminamos o século passado com o advento da internet. A gente podendo falar para todas as pessoas ouvirem onde quer que existisse a possibilidade de um terminal, de um computador ligado, né, a uma rede em que pudesse haver essa interação. Então, olha o avanço tecnológico, o avanço científico. Seja bem-vinda, Nina. O avanço científico que nós tivemos nesse período. A gente poderia imaginar, alguns anos atrás, que nós estaremos hoje, nesse momento, né, falando dos diversos pontos. Eu também me lembro, Júnior, a gente é mais experiente, né? A gente lembra dessa época, né? A gente poderia imaginar que hoje nós estaremos aqui, nesse momento, cada um nos diversos pontos desse país, nos pontos mais distantes desse país, ou mesmo fora desse país, né? Quantos amigos nós temos que não estão no Brasil, são brasileiros, mas não estão no Brasil, não estão próximos a gente, né? E consegue conectar, a gente consegue conectar, a gente consegue falar, a gente sabe o que está acontecendo nesse momento, o que está acontecendo ao redor do mundo inteiro, nós sabemos o que está acontecendo. Então, isso é o avanço tecnológico, é o avanço científico. E para que isso acontecesse, houve a necessidade e há necessidade de que alguém se dedique a isso, que vai estudar, que vai especular, que vai duvidar, que vai levantar suas hipóteses, que vai trabalhar em cima dessas hipóteses, para chegar a uma comprovação daquilo que está acontecendo. Né? Então, a ciência ela se baseia nisso. Né? Ela tem as suas bases sediadas nesse princípio. O princípio da hipótese, o princípio da investigação, o princípio da comprovação, o princípio da aceitação depois dessa comprovação. Se eu não consigo comprovar cientificamente, então essa ideia não tem uma força tão grande quanto eu desejaria que ela tivesse. Né? Então é natural que isso aconteça. E na medida que o homem ele vai se esclarecendo, ele vai buscando mais isso. Nós temos o lado positivo disso em todos os aspectos, não só no aspecto tecnológico, mas em todos os demais aspectos. Dentro da medicina, dentro da engenharia, dentro das diversas áreas que nós lidamos, nós temos esses avanços. Né? Por quê? Porque o homem vai especulando, ele vai estudando, ele vai não se conformando com determinadas situações e ele vai especulando em função dessas outras situações que estão envolvendo no dia a dia. E aí, ok, gente, tudo ok? E aí, Denis continua para a gente assim: não nos queixemos desse estado de espírito, quer dizer, o estado da desconfiança, o estado do ceticismo, né? Não nos queixemos desse estado de espírito, que, antes de tudo, apenas uma homenagem do pensamento humano à verdade. A filosofia das vidas sucessivas só tem a ganhar, pois, longe de ser um sistema fantasista, a mais apoia-se num conjunto imponente de fatos estabelecidos por provas experimentais e testemunhos universais. É a esses fatos que consagraremos a terceira parte desta obra. E na terceira parte do Livro dos Espíritos, do Depois da Morte, Denis vem abordando o mundo invisível, né, a questão do mundo invisível, e a sua influência no mundo dos encarnados. Né? Então ele vai começar a especular isso, a esmiuçar isso de uma forma mais intensa. Né? E ele continua: a marcha da ciência nas suas etapas inumeráveis é comparável a uma subida numa região de altas montanhas. À medida que o viajante escala as inclinações árduas, o horizonte se alarga em torno dele. Os detalhes do plano inferior fundem-se num vasto conjunto, enquanto que ao longe abrem-se novas perspectivas. Quanto mais sobe, mais o espetáculo adquire amplidão e majestade. Assim, a ciência, nos seus progressos incessantes, descobre a cada passo domínios ignorados. Né? Na medida em que você vai subindo, como o Denis
compara aqui pra gente, né? Na medida que você vai subindo uma montanha, que você vai subindo um monte, que você vai subindo uma ladeira, você vai descortinando determinada paisagem que você lá embaixo você não conseguiria enxergar. Né? Então, é o que? Na medida em que você vai conhecendo, na medida em que você vai estudando, na medida em que o homem vai pesquisando, vai investigando, ele vai ampliando o seu conhecimento, ele vai ampliando a sua visão em torno daquele assunto que ele investiga. Né? Lembremos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? A importância da educação, a importância do conhecimento, a importância da divulgação da doutrina espírita, que vai levando para a gente, vai nos proporcionando justamente essa ampliação de visão. Né? Você vai enxergando de uma outra forma, você vai compreendendo as situações que você passa, as vicissitudes, as dificuldades, de uma outra forma. Você sai daquela visão do terra a terra, daquela visão só em torno de você, né, de olhar só para você, de repente achar que você é a pessoa mais injustiçada porque sofre esta ou aquela dificuldade, esta ou aquela dor, seja ela moral, seja ela física, seja ela de que forma for. Né? Mas quando você começa a enxergar mais além, quando você começa a compreender, quando você consegue compreender que a nossa vida não é só isso aqui que a gente tem, né? Não é só esse momento que eu estou aqui encarnado nesse corpo material, que eu tenho uma história anterior e essa história vai continuar depois desse momento que eu estou aqui vivenciando, então eu começo a enxergar de uma outra forma. Eu começo a perceber, né, nada é para sempre. Né? Contemplar, exatamente, exato, Cristo. Olhar quando está em cima do tempo da identificação, o horizonte vai se alargar, você tem uma amplidão maior, né? Você começa a ter um campo de visão maior. Né? E esse campo de visão maior que a doutrina traz para a gente. Porque quando a gente percebe tudo isso, a gente para e pensa, então não estou aqui no castigo, eu não estou pagando, eu não estou sofrendo, né? Eu estou passando uma dificuldade, mas eu não estou sofrendo, né? Eu não estou sofrendo como eu acho que eu estou, né? Coitada, eu sou aquela coitada, eu sento em cima da minha dor e fico chorando. Boa noite, Maria Carla. Exatamente, eu estou pagando por aquilo que eu escolhi. Eu estou vivenciando aquilo que eu escolhi. Foi a minha escolha. Então, eu sei que não vai ser para sempre, que chega uma hora, né, que isso vai terminar. Né? Tem aquele velho ditado que diz, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Né? Então, eu sei que isso não vai durar para sempre. Há de chegar um momento que isso vai passar. Agora, eu preciso ter paciência, ter tolerância comigo mesmo, preciso ter uma caridade comigo mesma, né? Para que eu possa entender a minha dificuldade do momento, não perder a minha esperança, não perder a minha fé e seguir em frente, seguir o alvo da vida da gente. Não é verdade? Então, que Denis vem colocando aqui para a gente dessa forma. E aí ele sabe-se como nossos sentidos materiais são limitados, como é restrito o campo que abarcam. Além das luzes e das cores percebidas pela nossa vista, há outras luzes, outras cores, cujas reações químicas demonstram a existência. Da mesma maneira, nosso ouvido apenas percebe as ondas sonoras entre dois extremos. Acima ou abaixo, muito agudas ou muito graves, as vibrações sonoras não influenciam mais o nervo auditivo. Então, não é pelo fato de eu não conseguir perceber com os meus sentidos, com os sentidos que o meu corpo material consegue detectar, que alguma coisa não exista. Um exemplo bem prático, bem ao nosso lado, né? A gente vê o ar. A gente consegue ver o ar? Não, né? A gente percebe a existência do ar através de um dos nossos sentidos. Quando é que você percebe a existência do ar? Né? Por exemplo, quando venta. Quando venta, dá uma ventania e levanta as folhas das árvores que estão no chão, papel, etc. e tal. Você está vendo o vento? Não. Você está vendo o resultado da ação do vento. Você percebe a ação do vento através da sua
do olhar, não é verdade? Através dessa sensação, dessa percepção. Né? Eu sinto o vento, eu percebo que o vento existe quando ele bate na minha face, quando ele bate no meu corpo. Ou quando eu vejo um barco, por exemplo, um barco à vela, que ele vai se movimentando segundo a força do vento, segundo a direção do vento. Quando a gente vê esses aparelhinhos que existem nas praias, nos aeroportos, que é chamado de biruta, é aquele como se fosse um saco de coar café, mas sem fundo, né, que é para o vento poder passar, que não vai nos indicar a direção do vento. Então eu percebo o que ele diz, mas eu não estou percebendo, eu não consigo pegar o ar, né, eu consigo pesar o ar. Tem uma experiênciazinha que a gente faz lá nas turminhas lá da quinta série, quando a gente começa a apresentar às crianças, né, a existência do ar, da água, do solo, do ambiente. A gente faz lá a pesagem do ar, né? A gente pega uma régua, manda a criança pegar uma régua comum, régua escolar, pegar 3 pedacinhos de barbante do mesmo tamanho, amarra um barbantinho na ponta de cada pontinha da régua e o outro barbantinho bem no meio da régua. E nesse barbantinho que nós amarramos na ponta da régua, você pega 2 bolas de festa, de encher, enche do mesmo tamanho e pendura uma bolinha em cada lado. Quando você segura pelo barbante que está no meio, aquela régua está equilibrada. Depois você pede que a criança, peça que a pessoa, né, pegue um alfinete e fure uma das bolas. E o que vai acontecer com a régua? A régua vai tombar para o lado em que a bola está cheia. E aí a gente pergunta, né, nós mantivemos, o que ficou diferente nesse segundo momento? Eu tenho o barbante igual, eu tenho a bola com a mesma massa, né, a mesmo tipo de bola do mesmo tamanho, mas uma está com ar e outra está sem ar. Aonde está com ar, a régua pende para aquele lado. Então, ela se desequilibrou porque o elemento que continha na outra e que não contém mais é o ar. Então, dessa forma, a gente pode comprovar para a criança que o ar tem peso. Mas eu não posso segurar o ar. Né? Eu percebo a existência da luz, mas eu não tenho como pesar a luz, né? Eu não tenho como definir a massa da luz, mas ela existe, está lá. A mesma coisa com o som. Então não é porque eu não percebo uma determinada coisa que ela não exista, né? Como ele coloca aqui, então os nossos sentidos materiais, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, eles ainda são embrutecidos, porque eles existem de acordo com esse corpo material que eu tenho, né? E dentro desse meio no qual eu estou vivendo, desse planeta no qual eu estou vivendo. À medida que a minha audição vai se apurando, eu consigo perceber sons que antes eu não percebia. Na medida em que a minha audição vai evoluindo, eu vou conseguir perceber sons que eu não percebia antes. Eu vou conseguir perceber cores que eu não percebia antes. Né? Então, a partir do momento que a gente consiga estar no outro planeta, se nós já temos a nossa condição espiritual um pouco mais avançada, um pouco mais evoluída, eu vou começar a perceber, se eu já estou encarnado num outro planeta, onde eu tenho uma outra configuração, se é que nós podemos dizer assim, chamar assim, eu vou conseguir enxergar coisas mais belas, coisas mais bonitas, eu vou conseguir ouvir sons que eu não consigo ouvir agora, né? Eu não consigo ouvir nesse momento, não consigo detectar, não que eles não existam, mas porque a minha aparelhagem não está sintonizada com isso, não está afinizada com esse tipo de som, com esse tipo de ruído. Não é ruído ruim, né? Com esse tipo de impressão sonora, certo? Bom, aí Denis continua assim. Posso continuar? Ok. Aí o Denis continua assim, mais embaixo. Se nosso poder visual não tivesse sido aumentado pelas descobertas da ótica, o que saberíamos do universo na hora presente? Se eu só conseguisse enxergar aquilo que meus olhos captam, o que eu saberia do universo na hora presente? Quase nada, né? Não somente ignoraríamos a existência dos longínquos impérios do éter, onde os sóis sucedem aos sóis, onde a matéria cósmica, nas suas gestações eternas,
cria os astros aos milhões, mas nada saberíamos ainda dos mundos vizinhos mais próximos da Terra. Não precisa ir muito longe, gente, olha só. Quem é dependente do óculos, né? Você tem lá o seu grau de deficiência visual. Quando você tira o óculos, você fica assim. Eu, por exemplo, né? Quando eu tiro o meu óculos, eu fico assim, meu Deus do céu, não consigo enxergar absolutamente nada. Aí você chega o livro para longe, você afasta o papel que está na sua frente, você não consegue ler, né? Você vai fechando os olhos para poder entender o que está acontecendo. Aqui na gente, né? Então, sem o advento do microscópio, se não tivesse nada que aumentasse a minha... Não comentar, Júnior. Aquele curta, entende? É problema de vista curta, né? Está longe, tem que chegar a vista para lá, né? Então, se não tivesse, imagina como é que se poderia descobrir determinadas coisas se você não tivesse a descoberta desses aparelhos que te facilitam a visão. Você começa a enxergar coisas que você não vê. Você muda quando a tua lente já está vencida, né? Quando não está mais adiantando para o grau de dificuldade visual que você tem. Quando você troca o óculos, que você coloca uma lente mais potente, você diz, meu Deus do céu, quanta coisa nova, como eu consigo enxergar, né? E isso a gente com a possibilidade da visão, né? É como a gente faz, imagina uma pessoa que não tem a visão, eu calculo que a impressão deve ser a mesma, né? Uma pessoa que não tem a visão que de repente começa a enxergar, né? Como é que isso não fica, né? Como é que isso não descortina para ela um mundo muito maior. Há pouco tempo, coisa de umas semanas atrás, eu vi uma reportagem, não me lembro onde foi, de uns médicos, se eu não me engano, de São Paulo, que eles foram para uma cidade do Amazonas, bem distante, que tinham que andar não sei quanto tempo, depois de chegar em determinado lugar, ainda tinham que andar não sei quantas horas de barco, né? Eles foram fazer várias cirurgias, levaram todo o material, levaram os equipamentos que poderiam... Boa noite, Zeli. Boa noite, Francis. Que poderiam precisar para aquelas intervenções cirúrgicas, né? De catarata, de colocar lente, etc. e tal. Se não me engano, uma aldeia indígena, uma das pessoas com as quais eles estavam fazendo a reportagem numa aldeia indígena, e uma pessoa que tinha catarata. Então, eles operaram, colocaram lá a lente, colocaram lá a lente que substitui cristalina, etc. e tal. E aí, depois perguntaram, e aí, como é que está a campanha? Aí o senhor falou, não, agora eu vejo a cor. Agora eu estou vendo você. Agora eu vejo a cor. Né? Eu vejo as cores, vejo as coisas diferentes. Aqui, dentro desse planeta, no interior de uma cidade no Brasil, né? Com toda uma tecnologia. Beijo para você também, meu amigo. Dentro da tecnologia, dentro do avanço tecnológico nos permite. Né? Então imagina a gente saindo desse planetinha, né? Evoluindo moralmente, a gente conseguindo elevar o nosso espírito mais acima, encarnando no outro planeta, ou mesmo quando chega no plano espiritual, que a gente não está, os nossos sentidos não estão embotados por esse corpo material, a gente começa a descortinar aquilo tudo que está lá, né? Então, existe, eu não consigo ver. Agora, não é pelo fato de eu não conseguir ver que eu vá duvidar que eu não deva duvidar do que pode existir, né? E aí, Denis continua aqui com a gente assim, gradualmente, de idade em idade, o campo das observações estendeu-se. Graças à invenção do telescópio, o homem pôde explorar os céus e comparar o globo medíocre do espaço. Mais recentemente, lembrando que isso foi escrito por Denis lá atrás, né? Mais recentemente, a invenção do microscópio abriu-nos um outro infinito. Em toda a parte, em torno de nós, nos ares, nas águas, invisíveis aos nossos olhos fracos, miríades de seres pululam, agitam-se em turbilhões assustadores. O estudo da constituição molecular dos corpos tornou-se possível.
Reconhecemos que os glóbulos do sangue, os tecidos e as células do corpo humano estão povoados de parasitas estimulados de infusórios, em detrimento dos quais outros parasitas ainda vivem. Ninguém pode dizer onde para o fluxo da vida. A ciência progride e cresce, e o pensamento incitado eleva-se para novos horizontes. Mas como parece leve a bagagem dos nossos conhecimentos quando se compara ao que nos falta aprender. Olha só, como parece leve a bagagem dos nossos conhecimentos quando se a compara ao que nos falta aprender. Ou seja, como a gente sabe tão pouco, né? Como a gente sabe tão pouco, quanto a gente ainda tem para aprender. E ele continua, o espírito tem seus limites, a natureza não. Com aquilo que ignoramos das leis universais, diz Faraday, pode-se criar o mundo. Nossos sentidos grosseiros nos deixam viver no meio de um oceano de maravilhas sem suspeitá-las como cegos banhados em torrentes de luz. Então a gente não tem ideia, a gente não faz ideia do mundo que a gente tem ao nosso lado, né? Do mundo que a gente tem à nossa frente, do mundo que a gente tem convivendo, com o qual a gente convive, né? Como ele faz essa comparação. Os nossos sentidos grosseiros permitem que vivamos no meio de um oceano de maravilhas, sem mesmo suspeitarmos delas, como cegos banhados em capta luz. Quer dizer, o cego ele pode estar banhado de luz, ele pode estar num ambiente extremamente iluminado, mas ele não tem acesso a isso. E nós somos cegos. Boa noite, Wagner. Nós somos esses espíritos cegos, né? Que só o conhecimento vai nos abrir, como é que diz assim? Esse universo, né? Porque na medida em que a gente estuda, na medida em que a gente esclarece, que a gente conhece melhor, que as nossas ideias mudam, os nossos parâmetros mudam, o nosso paradigma muda, então a gente consegue enxergar mais à frente, a gente consegue entender que não é só isso, que não é só esse mundinho aqui que está aqui em volta de mim, não é só o meu umbigo que eu tenho que olhar, eu tenho que olhar as outras coisas que estão à nossa volta. Ok? Bom, partindo agora para o capítulo 16, que nos fala de matéria e força, princípio único das coisas, Denis continua a nos trazer todo esse aspecto da ciência, né? E ele começa assim. Até aqui, a matéria só era conhecida sob 3 estados, sólido, líquido e gasoso. São os estados que a gente conhece, né? Sir William Crookes, o sábio físico inglês, quando procurava produzir o vácuo em tubos de ensaio, descobriu um 4º estado que chamou de estado radiante, né? Então ele estava procurando, ele estava pesquisando esse meio científico, né, e chegou à conclusão de que existia um outro estado, que não só o sólido, o líquido e o gasoso, que ele chamou de radiante. Os átomos libertados pela rarefação livram-se desse vácuo relativo por movimentos vibratórios de uma rapidez, de uma violência incalculáveis. Eles se inflamam e produzem efeitos de luz, radiações elétricas que permitem explicar a maior parte dos fenômenos cósmicos, né? E aqui tem uma nota de rodapé que diz assim, os raios-x são uma das aplicações mais conhecidas desses fenômenos. Através disso, abriu uma porta a esse meio científico de chegar a outros conhecimentos, de estabelecer outros meios para poder explicar determinados fenômenos, né? Aí, continuando, Denis diz assim, a matéria condensada em diversos graus sob seus 3 primeiros aspectos, no estado radiante, perde várias das suas propriedades. Então, a matéria que era de um jeito, nos seus estados mais lá primitivos, que a gente conhece, no estado radiante, ela perde as suas características, né? Então, ele diz assim, quais as propriedades que ela perde? A densidade,
a forma, o peso, a cor, as propriedades que ela perde. Mas nesse domínio novo, parece unida à força, à matéria de maneira mais estreita e mais íntima. Ele perde alguma coisa e ganha alguma coisa. Esse quarto aspecto será o último de que a matéria possa se revestir? Não, sem dúvida, pois pode-se imaginar muitos outros. Pode-se entrever, através do pensamento, um estado fluídico e sutil, tão superior ao estado radiante quanto este o é do estado gasoso, e o estado líquido do estado sólido. Então, voltando àquela nossa velha questão, existe só da maneira como eu conheço? Existe só da maneira como eu vejo? Não. Dependendo de como esses átomos se comportam, dependendo de como o meio no qual eles estão propicia esse comportamento diferente, ela vai se apresentar de forma diferente. E ele faz essa comparação quando ele se diz, né? Pode-se entrever através do pensamento um estado fluídico sutil, tão superior ao estado radiante, quer dizer, além desse estado radiante, quanto este o é do estado gasoso. Ele não é um avanço dentro desse conhecimento, dentro dessa maneira como a matéria se comporta, né? Perdão. Ele já não é uma coisa mais sutil, né, do que daqueles estados que a matéria se comporta, como ele se comporta no estado sólido, líquido, gasoso. Então ele vem dizendo que o nosso pensamento, ele pode constatar, ele pode perceber, né, um estado fluídico tão mais sutil quanto o radiante é diferente do estado gasoso e quanto o líquido é diferente do estado sólido, né? Essa diferença, ele vem fazendo essa comparação. A ciência do futuro explorará essas profundezas e aí encontrará a solução dos problemas da unidade de substância e das forças diretoras do universo. A unidade de substância já é entrevista, admitida pela maioria dos sábios. A matéria, como dissemos, parece ser no seu princípio um fluido de uma leveza, de uma elasticidade infinita, cujas combinações inumeráveis dão origem a todos os corpos. Invisível, impalpável, imponderável na sua essência primordial. Esse fluido, através de sucessivas transições, torna-se ponderável e chega a produzir, por uma condensação poderosa, os corpos duros, opacos e pesados que constituem a substância da matéria terrestre. Então, olha só. Existe o fluido de uma forma muito mais sutil, né? Ele se apresenta de uma forma muito mais sutil, né? Que a gente não consegue perceber, a gente não consegue imaginar. Mas, através das sucessivas transições que ele vem sofrendo, que ele sofre, que vai compor, né, a característica fluídica de um determinado globo do universo, de um determinado planeta do universo, ele vai sofrendo transformações que ele se torna ponderável. Ele sofre uma condensação que vai dar origem a essa matéria que a gente conhece. É complicado a gente imaginar isso, né? Mas no livro do André Luiz, como é que é o nome dele, Vânia? E a Vida Continua, eu já li há algum tempo atrás, e vale a pena a gente reler, fica aí como sugestão de trabalho de casa, para a gente ler ou reler A Vida Continua. Há uma passagem entre dois personagens do livro, né? Que eles se encontram na Terra, né? Eles se encontram numa estação de água porque eles têm um problema de saúde grave, né? Eles acabam vindo a desencarnar das doenças que eles sofrem. Eles acabam se encontrando no plano espiritual, né? Eles se reencontram no plano espiritual. E a moça, que eu não me lembro o nome dela, é Poços de Caldas, Nina, é isso mesmo. E a moça que eu não me lembro o nome dela, Evelina, não sei se era Evelina, não me lembro o nome dela, ela não se percebe desencarnada, ela não consegue perceber desencarnada. E quando falam para ela, quando ela entende que ela está desencarnada, ela se questiona, mas como eu estou desencarnada? Se eu vejo a árvore, Evelina, isso.
Eu vejo a árvore, eu vejo as coisas, objetos, eu vejo a mesa, eu vejo não sei o que, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Então ela não conseguia entender que se ela via os objetos que eram familiares a ela, como é que ela poderia se perceber desencarnada se ela estava vendo tudo como era? E aí o mentor, o André Luiz, vem dando uma explicação para a gente que eu acho assim brilhante, né? Brilhante mesmo, dá para a gente ter essa ideia. Então ele faz a comparação dos elementos da matéria no plano espiritual, mais quintessenciada, mais fluídica, mais como é que se diz assim, purificada, né, do que a matéria grosseira que nós temos aqui. Ele faz uma comparação com o plástico. Imagine o plástico, a borracha, os elementos que são originados da produção do petróleo, né, são subprodutos do petróleo. Então ele faz lá, ele mostra lá, por exemplo, o plástico que está compondo, e a gente percebe, a gente tem essa comparação aqui pra gente, de uma forma bem clara. Está compondo lá a borracha, o elemento está compondo lá a borracha do pneu, que é tão grosseiro, é o mesmo elemento que está compondo um outro material extremamente sutil, e ele não deixa de ser plástico do mesmo jeito, não deixa de vir daquela matéria. E a gente vamos comparar agora. Eu tenho plástico, não vamos esquecer até o pneu, eu tenho plástico. Eu tenho objetos de plástico que são objetos grosseiros, que o material se apresenta de uma forma grosseira, é o plástico. Eu tenho objetos que também são de plástico, né, mas que são extremamente delicados. Que se a gente olha de longe, muitas vezes você precisa pegar para, através do tato, você conseguir entender que aquilo ali também é plástico, né? Então imagine um objeto de plástico bem grosseiro e imagine umas toalhas que você olha de longe, parece que é crochê, parece que é uma toalha de crochê, e quando você pega, aquilo é um material plástico também, né? Você tem elementos com o mesmo material, mas que eles são extremamente grosseiros, e tem elementos do mesmo material e que eles se apresentam de uma forma completamente delicada, que você chega a duvidar que aquilo seja plástico. Um outro exemplo de duas substâncias com valores comerciais completamente diferentes e que são formados pelo mesmo elemento, que é o carbono. A gente tem o grafite de lápis e o diamante, né? O brilhante, o diamante. Brilhante. Tanto o grafite quanto o brilhante, eles são formados, o diamante, eles são formados pelo mesmo elemento químico, que é o carbono. O que faz, então, um ser tão diferente do outro? O que faz um ser tão diferente do outro? É porque o sistema de cristalização no grafite, os átomos de carbono, quando eles vão se solidificar, quando eles vão se juntar para formar a substância, a arrumação das moléculas de carbono, quando se dá de um jeito, você vai ter como resultado o grafite. Quando essas mesmas moléculas, quando esses mesmos átomos de carbono vão formar as moléculas e eles se agrupam de forma diferente, de maneira diferente, então eles vão dar origem lá ao diamante. E é o mesmo elemento químico, é o carbono que está lá. O elemento de formação deles é o carbono. Mas um vai dar uma matéria, um elemento material que é tão simples, né? Que é o grafite, e o outro vai dar um outro elemento material que é extremamente caro, que é extremamente, totalmente diferente daquele primeiro. É o mesmo elemento. Então, o fluido que está envolvendo, né, a esses planetas mais evoluídos, né, que está envolvendo lá o plano espiritual, o fluido que está lá, é o mesmo fluido. Não é um fluido diferente. O fluido cósmico universal é o mesmo. Apenas ele vai tomar uma configuração diferente dependendo de onde ele estiver, o que ele for formar. É como o plástico. É o plástico que forma lá o jarro de plástico que você coloca a água e é o plástico que forma lá aquele paninho que a gente olha de longe. Você vê lá na loja, você olha de longe, você jura que é uma renda, que é um crochê, e não é, é o mesmo material. Né? Então, por quê? Porque os nossos olhos, os nossos sentidos aqui nesse planeta ainda necessitam de que a matéria se apresente de uma determinada forma. Os sentidos dos espíritos lá, né, libertos desse corpo material, eles já podem perceber uma outra conotação
desse fluido cósmico universal. Então, nós temos coisas tão diferentes, temos coisas iguais e tão diferentes, né? Daí a surpresa da Evelina, né? Mas eu estou vendo aqui, eu vejo copo, eu vejo a árvore, eu vejo banco, eu vejo as construções, e como é que eu estou num mundo diferente, se eu vejo igual? Então, é o mesmo material, apenas com uma conotação diferente. Muito interessante, eu achei essa comparação do André Luiz, assim, brilhante, sabe? Não esqueço desse exemplo de jeito nenhum. Acho que é uma coisa clara para a gente, né? Para a gente poder entender como é que é esse mecanismo, certo? Bom, e aí Denis continua assim, quando ele diz, né, vou repetir esse parágrafo aqui, tá? Não esqueçam da questão do DNA, data de nascimento antigo, que às vezes a gente se perde e volta a ler o parágrafo outra vez, ok? Então, voltando, pegando o gancho aqui né, data de nascimento antigo, DNA. Pegando o gancho aqui, né? Mas esse estado de coesão é apenas transitório, e a matéria refazendo a escala das suas... Não, lá de cima, perdão, gente. Através de sucessivas transições, torna-se ponderável e chega a produzir, por uma condensação poderosa, os corpos duros, opacos e pesados que constituem a matéria, a substância da matéria terrestre. Mas esse estado de coesão é apenas transitório, e a matéria, refazendo a escala de suas transformações, pode também desagregar-se e tornar o seu estado fluídico primitivo. É por isso que os mundos têm somente uma existência passageira. Saídos do oceano do éter, aí mergulham novamente e se dissolvem depois de haver percorrido o seu ciclo de vida. É a transformação, que a gente também pode tentar compreender no nosso terra-terra aqui, no nosso mundinho material, na nossa necessidade de compreensão através do plano material, né? A água, você tem a água na forma líquida, como ela ocorre na natureza. Se você pega a água lá da torneira e bota lá no refrigerador, lá no congelador, ela vai se transformar no estado sólido, vira lá o gelinho, né? É a mesma matéria se apresentando com uma outra configuração. Se você tira de lá, você pega essa água, né, lá no estado líquido, lá da torneira, e você leva ao fogo, através da fonte de calor, as moléculas entram numa agitação tal que ela começa a passar para o estado gasoso, para o estado de vapor, né? Ela vira vapor. É a mesma matéria, se apresentando de maneira diferente, né? O que está lá sólido, ele pode reverter ao líquido, o líquido pode reverter o gás pode reverter ao líquido, o estado gasoso pode se reverter ao líquido, e assim sucessivamente, né? É como ele vem colocando aqui. A matéria, ela sofre essa transformação, retornando ao seu estágio inicial, ok? Bom, aí ele continua aqui para a gente. Pode-se afirmar que tudo na natureza converge para a unidade. A análise espectral revela a identidade dos elementos constitutivos dos mundos, desde o mais humilde satélite até o Sol mais gigantesco. O deslocamento dos corpos celestes mostra uma unidade das leis mecânicas. Não acontece por acaso. Eles não estão lá soltos assim, né? A esmo, né? O estudo dos fenômenos materiais como uma cadeia infinita nos conduz gradativamente à concepção de uma substância única, etérea, universal, e de uma força igualmente única, princípio de movimento, do qual a eletricidade, a luz, o calor são apenas variedades, modalidades das diversas formas, né? Boa noite, Céldio. Seja bem-vindo também. Então, o que acontece? Olha aqui, repetindo esse pedacinho final. O estudo dos fenômenos materiais como uma cadeia infinita, a gente tem que estar nessa cadeia infinita, não pode se olhar isoladamente cada um desses fenômenos, porque tudo se encadeia, né? Na natureza, tudo se encadeia. O deslocamento dos corpos celestes, o estudo dos fenômenos materiais como uma cadeia infinita nos conduz gradativamente à concepção de uma substância única. Você vai chegando a essa conclusão, que a substância é única, ela é etérea, ela é universal e de uma força igualmente única. Não tem nada diferente, né?
princípio de movimento do qual a eletricidade, a luz, o calor são apenas variedades, modalidades das diversas formas. Então a matéria é única, ela vai se apresentar de forma diferente de acordo com a sua configuração. Vamos botar entre parênteses, aspas, colchetes, sublinhado, né? De acordo com a configuração, ela vai se apresentar de maneira diferente, mas o princípio é o mesmo. A matéria essencial é a mesma. Não existe um tipo de fluido que vai dar origem à luz, ou um outro que vai dar origem a conduzir a eletricidade, ou outro que vai dar origem à condução do som. Né? A matéria é a mesma. A matéria é a mesma. O princípio é o mesmo. Não existe essa diversidade, essa variedade. Né? Há muitos anos atrás, eu li uma reportagem na revista que era chamada de Globo Ciência, hoje em dia, se eu não me engano, é a Galileu, essa segunda Galileu, em que alguns astrônomos vinham falando justamente do universo, em que eles chegavam à seguinte conclusão. O movimento dos corpos celestes era tão preciso, ele era de uma forma assim tão encadeada, que aquilo que eles chamam de vácuo, aquilo que eles chamam de espaço vazio, eles sabiam que esse espaço era preenchido por uma substância. Porque se não houvesse essa substância preenchendo, o movimento desses corpos celestes não aconteceria de uma forma tão precisa, acontecia, como estava acontecendo naquele momento. Né? Então eles sabiam que aquilo necessitaria de haver uma substância, mas eles não sabiam que substância era essa. Mas pelo comportamento desses corpos celestes, eles sabiam que deveria existir uma substância. Né? Então a gente sabe que é o fluido cósmico universal, que está ali preenchendo tudo, mas eles não sabiam que substância era essa. Ok? E aí, termina Denis aqui para a gente. Assim, a química, a física, a mecânica, na sua marcha paralela, constatam cada vez mais a coordenação misteriosa das coisas. Esse fato agora, né, dos astrônomos querendo analisar o comportamento do universo. O espírito humano encaminha-se lentamente, às vezes mesmo inconscientemente, para o conhecimento de um princípio único, fundamental, em que se unem a substância, a força e o pensamento, de uma potência cuja grandeza e majestade o encherão um dia de surpresa e admiração. Olha que coisa bonita, essa última frase, né? Ele coloca aqui, esse último parágrafo. O espírito humano encaminha-se lentamente e às vezes mesmo inconscientemente para o conhecimento de um princípio único fundamental. Né? Para o conhecimento de um princípio único fundamental em que se une a substância, a força e o pensamento, de uma potência cuja grandeza e majestade o encherão um dia de surpresa e admiração. Né? Então, o que seria isso, gente? Essa potência, né? É a gente perceber, a gente render, né? A gente se render, né? À existência de Deus, à existência desse Pai de infinita misericórdia que nos possibilita e que nos mostra e que gradativamente ele vai nos mostrando através das ações da natureza mesmo, né? Como isso da sua existência. A gente não tem como duvidar disso. É tudo perfeito demais, tudo se encaixa muito bem encaixado, tudo é muito exato, tudo é extremamente exato. Né? As coisas acontecem certinhas, direitinho, no lugar, na hora e da maneira como elas têm que acontecer. E ninguém detém isso, nenhum homem detém esse poder, nenhum homem detém essa capacidade de que as coisas aconteçam de uma forma tão organizada e tão cronometrada para que nada saia do lugar, nada aconteça de uma forma errada, né? Então a gente se render mesmo, né, a essa potência maior, a esse ser maior, a esse Pai de infinita misericórdia, que nos ampara, que nos ajuda, que nos carrega no colo, né, que nos dá a possibilidade de entender as dificuldades. Vai demorar, mas a gente chega lá, né, Júlia? A lei que nos rege é uma lei de progresso, então a gente vai chegando lá, né? Devagar a gente vai chegando lá. Se a gente vê quanto a gente já conseguiu caminhar,
né? Quanto a ciência já rende o seu tributo, já rende a sua homenagem a esse ser, a Deus, né? Eles já comprovam isso, a eficácia da prece, os amigos que são médicos podem falar disso melhor do que a gente, né? A eficácia da prece dentro de um quadro de doença, dentro de um... Quer ser perfeito? Não, Júnior? Eu sei que eu vou chegar lá, a gente vai chegar lá, né? Então a gente vai indo, vai devagarzinho, né? A gente consegue ver isso, né? Dentro da medicina, dentro de como a prece auxilia, né, as pessoas que necessitam daquele amparo naquele momento, né? Os hospitais, as UTIs estão cheias de exemplos para a gente no dia a dia, né? Então é só a gente se render a isso, né? E, Júnior, olha, eu sinto te contrariar, meu amigo, mas você vai chegar à perfeição, tá? Você vai chegar lá, não tem jeito, a gente está fadado a isso, né? Então, já que a gente está fadado a isso, vamos tornar o caminho da gente mais eu sei, eu entendi você, eu te entendi. A gente vai chegar a isso, né? Então, vamos tornando o caminho da gente mais tranquilo, ok? Bom, gente, é isso aí, Mina. Quer queira, quer não, a gente vai. A gente se encontra por lá. A gente vai se encontrar por lá. A gente conseguiu se encontrar por aqui, na verdade, a gente vai se encontrar por lá, com certeza, né? Vai ter uma net por lá que vai fazer a gente se encontrar por lá, com certeza. A gente vai ajudando um ao outro, né? Bom, gente, então esse que a gente tinha a trazer hoje, né, na noite de hoje. A gente espera que a gente possa ter nos ajudado também, né, com a leitura e com a reflexão em cima de texto tão bonito, tão poético, tão esclarecedor para a gente, tão consolador para a gente, né?